Olá, estamos iniciando mais um programa ASEAG em Foco, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Lembrando que esse programa tem um oferecimento de Varejão do Ferro, que desde 1977 é referência em aços para a construção civil. Centro Universitário ENIAC, a única universidade que não fechou durante a pandemia, porque tem uma tecnologia de ponta especial para as aulas online. E Demanda Web, sistema de gestão de energia capaz de monitorar à distância equipamentos e controlar a demanda energética da sua empresa. E a nossa convidada de hoje é Priscila Bolk, engenheira ambiental e sanitária, com MBA internacional, diretora da Infocus Soluções e Licenciamento Ambiental, responsável pelo licenciamento ambiental, cadastro IBAMA, indicadores ambientais e de monitoramento, projetos socioambientais, comunicação social e educação ambiental, implantação de aterros sanitários, gerenciamento dos resíduos e gestão de projetos. E o tema de hoje, resíduos sólidos e licenciamento. Obrigado, Priscila, seja bem-vinda. Olá, Priscila, como vai? Tudo bem? Oi, Ari, tudo jóia? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, a SEAG agradece muito a sua participação e o seu comprometimento com a engenharia é muito importante, né, Priscila? Priscila Bolk, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Certo. E como que estamos aí de engenharia ambiental? Olha, é um corre-corre, né? Imagina. Eu costumo falar que o gostoso da engenharia, principalmente ambiental, vou falar dela, é claro, é que a gente não tem rotina. Então, cada dia ele é diferente, cada cliente traz uma necessidade diferente. Então, para quem não gosta de rotina, posso dizer que a engenharia ambiental é uma boa opção. Uma boa opção, né? Tá bem. E como que é o trabalho seu aí na Infocus Solução em Licenciamento Ambiental? A Infocus, ela é uma consultoria, né? Como o próprio nome diz, o nosso carro-chefe é o licenciamento ambiental, é claro, mas a gente também atua em outras frentes dentro aí da área ambiental. Então, o licenciamento sanitário, junto à vigilância sanitária, o famoso LTA, a gente também faz o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, que é o conhecido AVCB ou CLCB, e relatórios técnicos específicos que eventualmente o empreendedor ou a empresa vá necessitar, independente de fazer parte do seu licenciamento ou não. Tá bom. Então vamos conhecer um pouquinho da Priscila profissional. Fala sobre resíduos sólidos e licenciamento. Bom, resíduos sólidos é um tema muito vasto. Eu, particularmente, tenho uma paixão, trabalho com esse tema há 18 anos, né? Trabalhei já na empresa privada, fazendo a gestão ambiental de um departamento. Eu implantei aterro sanitário por vários estados. E eu percebo hoje o quanto está muito mais em pauta esse tema. Justamente porque o Brasil hoje começa a ter grandes problemas com os seus lixões. E as capitais hoje já não tem mais tanto espaço para fazer a disposição, áreas para disposição no solo, né, nos aterros sanitários. Porque eu sempre brinco que o céu não é o limite, né? Então, em algum momento, aquela área ela chega ao seu fim, né? Ao fim da vida útil, que a gente diz. Então, é extremamente importante fazer a gestão correta no país. E quando a gente linka isso com o licenciamento ambiental, inclusive, normalmente vem as condicionantes na licença ambiental, de apresentação dos relatórios. Hoje a gente tem aí a questão do MTR nacional, que começou a vigorar neste ano, que tem causado aí um reboliço nas empresas, mas aos poucos os empresários vão se adequando aí à legislação. O que é esse MTR aí? Vamos colocar isso para que as pessoas que talvez não estejam envolvidas com o processo saibam entender o que é esse MTR aí.
Então vamos lá. O MTR é a sigla de Manifesto de Transporte de Resíduos. Ou seja, todo resíduo, quando ele sai da empresa para o seu tratamento ou o seu destino final, ele precisa sair com uma documentação, que é esse manifesto, né? Que a gente chama de, fala MTR. E isso estava um pouco solto, apesar de já ser previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa documentação, ele ainda estava meio solto no nosso país. E a partir de janeiro deste ano, mesmo a política já tendo aí mais de 10 anos, né, começou-se essa implementação. Então, alguns estados já possuíam esse mecanismo de forma online e integrou junto com o federal, e outros têm ainda o seu sistema à parte. Mas isso é extremamente importante, que é uma forma da gente rastrear o que está acontecendo com o resíduo dentro do país. É um documento onde todos os envolvidos participam: gerador, transporte e destino final, destino ou tratamento final. Verdade. Tem uma notícia de que os lixões, a gente fala os aterros, dá para, não sei se está dentro do seu escopo de trabalho, gerar energia com ele? Sim, dá sim. Inclusive, isso também é previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que é a dinâmica que a gente chama de Waste to Energy, né? Geração de energia através do resíduo. Algumas pessoas veem isso ainda com maus olhos, né? Tem ali em mente aquela questão do incinerador, década de 70, 80, que às vezes explodia, emitia aí vários gases tóxicos. Mas hoje a gente tem uma tecnologia extremamente avançada. Sim. Eu às vezes até brinco e falo assim: poxa, a gente vai até a Lua, vamos até Marte, retiramos petróleo aí quilômetros e quilômetros de profundidade no mar. Incinerar o resíduo é muito mais simples, se a gente for parar para pensar. E aí qual é o conceito? É que seja incinerado, claro, aquilo que não vai ter mais nenhuma forma de reaproveitamento. Não é simplesmente falar, vamos queimar tudo, né? Falando num termo menos técnicos, né? Vamos queimar tudo? Não, existe material reciclável. Então, a ideia é que exista uma coleta seletiva antes, para que os materiais sejam reaproveitados, conceito aí de logística reversa, falando alto, e aquilo que não tiver mais um uso, aí esse sim, em vez de ir para um aterro que ocupa áreas imensas e gera um passivo para a sociedade, a gente poder fazer a queima controlada, a oxidação térmica desse resíduo e ainda gerar energia ocupando um espaço muito menor. Então, eu, Priscila, vejo com bons olhos, mas eu sei que esse ainda é um tema bastante polêmico dentro da área técnica. Você tocou num assunto muito interessante aí, que é sobre a reciclagem, né? A reciclagem está no meio desse patamar aí? A reciclagem é uma forma de, a gente pode falar de destinação, vamos colocar assim. Ou seja, material que já foi retirado da natureza, então eu deixo de tirar da natureza, deixo de gerar outro impacto ambiental e vou reciclando, vou reaproveitando. Alguns materiais têm o reaproveitamento de várias vezes, né, na sua cadeia produtiva, em função da sua composição química. Outros a gente não consegue reciclar tantas vezes, vai perdendo a qualidade do produto. Mas, de qualquer forma, esse também pode ser depois incinerado. Pode ser feita a oxidação. E aí vão existir filtros que vão fazer a retenção de todo o poluente que possa gerar deste processo. Né? Então, é o que a gente fala, é uma queima controlada. Não é como você fazer uma fogueira. Até se a gente for levar às vezes eu até faço uns comparativos em aula, né? Eu falo assim, aquela fogueira ali na festa junina, a churrasqueira que a gente tem em casa, você está queimando matéria orgânica de forma descontrolada. Você também está gerando dioxina e furano. É assim que funciona? É assim que funciona? Sim, com certeza.
E qual seria a solução? Não faz um churrasquinho no fim de semana, então, por exemplo? Aí. Pois é, teria que se pensar nisso. Tem que se pensar nisso aí, né? Ou usar. Tá queimando matéria orgânica sem controle nenhum, você não tem controle de temperatura, você não sabe a quantidade de matéria orgânica. Sei. Aquela fumaça também é uma reação química. Por mais que tenha aquele cheirinho gostoso de churrasco, né? Sim. Você tem razão. Nisso tudo que você disse que teve alguns aterros sanitários aí, tem um case de sucesso que você pode contar pra gente? Olha, eu não trabalho mais na empresa, não sou mais colaboradora, mas eu gosto muito de falar do exemplo da empresa que eu trabalhei, né, aqui na região do ABC, onde eles estão no processo de licenciamento de um incinerador. É um aterro sanitário, com notas muito boas no órgão ambiental. São Paulo tem uma pontuação que vai de 0 a 10, né, então essa empresa está sempre com 9 para cima. Então, é um aterro sanitário, não é lixão, não é aterro controlado. E eles estão na fase de licenciamento, licença prévia, de um incinerador para fazer o Waste to Energy. É uma alternativa para a região do ABC. Inclusive, eu participei da equipe, né, desse processo inicial, fui para a Alemanha para conhecer a tecnologia, a empresa de engenharia quer trazer esse know-how. É tudo muito, muito criterioso. Então, para quem às vezes está de longe, né, está de fora, não imagina tudo isso que está envolvido num projeto grandioso desse. Você falou ABC, você está onde? Em Santo André? Em Santo André, isso. A Infocus Ambiental está localizada em Santo André. Aí, estrategicamente, porque a região comporta esse tipo de trabalho que vocês fazem? Na verdade, eu sou da região, né? Eu sou de São Caetano e sempre trabalhei aqui na região do ABC. E, para ser sincera, Ari, a área ambiental ela é em qualquer lugar. Pode ser uma cidade pequena, uma cidade grande, uma metrópole. Em qualquer área tem campo para o engenheiro ambiental. Né? Até porque é uma área multidisciplinar, então você acaba conversando também com as outras áreas de conhecimento e até mesmo com as outras engenharias. Isso que eu ia perguntar agora, que você, como a SEAG trabalha muito bem o associativismo, e a SEAG trabalha muito bem esse relacionamento que existe entre as engenharias, né? Então, isso é um assunto que eu ia tratar com você agora. Então, por exemplo, você teria no seu trabalho, você envolve outras áreas da engenharia também, né, Priscila? Sim, vamos né, mantendo aqui na seara do resíduo, por exemplo. Então, você pega um aterro sanitário. A construção do aterro, a operação do aterro, ela é feita pelo engenheiro civil. O aterro sanitário ele vai gerar alguns tipos de efluentes, né, de resíduos, do efluente líquido, do efluente gasoso. Então, o efluente líquido, chamado chorume, ele pode ser tratado numa estação similar a uma estação de tratamento de esgoto. Quem pode fazer isso? O engenheiro químico, certo? E você pode fazer também a queima controlada dos gases gerados através de uma usina de queima de biogás. E aí, quem pode cuidar disso? O engenheiro ambiental ou, novamente, o engenheiro químico. E independente do civil fazendo a operação do aterro e do químico, né, do engenheiro químico fazendo a operação da estação de tratamento, você tem a gestão ambiental de tudo isso feita pelo engenheiro ambiental e sanitarista, por exemplo. Então, sim, a gente está sempre trabalhando em conjunto. Que bárbaro! Às vezes a gente não pensa nessa complexidade de pessoas envolvidas num projeto desse, né? A gente acaba não pensando nisso, né? Exato, a gente está ali acostumado a pôr o lixinho para fora. E eu sempre brinco, né? Não tem varinha de Harry Potter na questão do resíduo. Ele saiu da frente da sua residência, mas ele foi para algum lugar, né? Sim. O problema, né, entre aspas, ele continua existindo e precisa que tenha uma gestão adequada desse resíduo. Que bárbaro isso aí. Isso tudo
há uma cadeia de pessoas envolvidas nesse processo todo, né, Priscila? Sim, se a gente for parar para pensar, você tem toda a questão da municipalidade fazendo a gestão, né, a coleta desse resíduo, identificando o local para onde vai ser o envio. Então, pode ser um aterro privado ou um aterro público, a gestão depois do resíduo lá no aterro. E é uma cadeia que gera muitos empregos, né? Eu lembro que alguns anos atrás, eu, inclusive, fiz projetos junto à ONU para venda de créditos de carbono, a partir da queima controlada do biogás. Então, você tem aí uma interação muito grande da sociedade com vários órgãos ambientais. É muito... Eu sou suspeita, né? Vou falar, é muito gostoso, né? De resíduos. Podemos dizer que é gratificante, né, Priscila? Isso. E olha, Rick, se a gente for parar para pensar, a gente está focado aqui na nossa conversa na gestão do resíduo público, do resíduo domiciliar. Você tem resíduo industrial, resíduo da construção civil, o resíduo de serviço de saúde, de portos, aeroportos, agro-silvopastoris. A gente tem uma infinidade de resíduos que necessitam de gestão no país. Por isso que eu falei para você, o engenheiro ambiental, ele é necessário, é uma área bastante que tem demanda em qualquer cantinho do nosso país, em qualquer situação, seja pública ou privada. Verdade, é. Isso que eu ia falar para você. Deixa não seria um conselho, né? Mas deixa uma dica para quem está nos vendo sobre o trabalho. Qual que é a sua dica que você dá para quem está pensando em cursar engenharia ambiental? Olha, eu diria o seguinte, é uma área gratificante, é uma área onde você vai estar sempre aprendendo, ela é extremamente dinâmica, você tem a possibilidade de exercer a sua função tanto na área administrativa quanto na área operacional, porque algumas pessoas têm um perfil mais de campo, serviço de campo, e a área ambiental, ela te dá essa possibilidade de você não ser 100% ADM ou 100% campo, você tem esse mix, né? Para aquela pessoa que gosta de estar no escritório, que gosta de estar no meio do mato, como a gente costuma dizer. Então, você sempre vai se encontrar, você vai identificar uma área. E a área ambiental, ela tem uma outra característica que é interessante. Você pode escolher trabalhar especificamente solo, remediação de áreas contaminadas, poluição atmosférica, gestão de resíduos, tratamento de efluentes, a parte de água. Então, aí você tem vários braços. Então, tem bastante área. Tem bastante. Ok. Priscila Bolk, muito obrigado pela sua atenção. A SEAG agradece muito a sua participação aqui conosco. Ficamos muito felizes. Obrigada mais uma vez e um abraço aí a todos da SEAG, Ari. Tá bom, obrigado. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A SEAG vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. Bom, em 31 de março de 1967, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? Que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício.
E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica.